Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso encontro da disciplina de Gestão de Pessoas do curso de Administração. Você, meu querido aluno, nosso aluno do terceiro e quarto semestre, que está aqui fazendo essa disciplina conosco. Estamos aqui para mais um encontro, nós estamos chegando à nossa unidade 3 do livro de Gestão de Pessoas, da aula da disciplina de Gestão de Pessoas, onde falaremos do programa de integração de novos colaboradores. Como passa rápido o tempo, nós já estamos aqui na nossa terceira aula, Estamos praticamente a um passo do nosso último encontro, que é a unidade 4 do livro. E isso me lembra de que eu tenho que fazer algumas observações para o início da nossa conversa de hoje. Eu sou a professora Indiara e estou aqui junto com vocês, semana a semana, navegando pelos mares do gerenciamento das pessoas, como a gente já teve a oportunidade de conversar na unidade 1 e na unidade 2. Você está nos acompanhando? Como é que está a leitura do livro? Como é que está a leitura das webs? Tudo preparado? Vindo semana por semana? Já comentei isso com você no nosso primeiro encontro. Vamos semanalmente investir aquele tempo para fazer as nossas leituras prévias, para fazer a participação dos fóruns, para ficar bem atualizado, porque não dá para deixar tudo para a semana que vem ou para a semana pré-avaliação, porque já vem outra disciplina, aí é outro tema de discussão. Então é sempre bom lembrar você de colocar, se você está com a leitura em dia, hashtag curtir. Se não está, não pode. Não perca tempo. Coloque a sua leitura em dia, leia as web-aulas, faça os exercícios dos livros, participe dos nossos fóruns, que estão bem interessantes, estão com bastante participação, nossos tutores estão aguardando a participação de você. Não perca tempo, não deixe acumular, não perca a hora e faça a atualização das leituras do nosso material para que essa disciplina seja uma disciplina gostosa, uma disciplina interessante, que é a disciplina que fala de pessoas, que fala das pessoas nas organizações e, como eu já comentei com você, falar de gestão de pessoas é falar da nossa própria gestão. Não conheci um gestor de pessoas eficiente que não conseguisse se autogerenciar. E, junto com essa perspectiva, nós vamos aqui discutindo semana a semana os processos que são pertinentes à gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o processo de integração de um novo colaborador. Você lembra como foi o seu primeiro dia de trabalho? Eu lembro como foi o meu primeiro dia de trabalho nessa instituição, quando foi a primeira vez que eu entrei num estúdio para dar aula nessa modalidade. Pensa comigo, convido você para iniciarmos a nossa conversa a pensar nesse primeiro dia de trabalho, como foi a integração que a empresa articulou com você na empresa onde você entrou para trabalhar. Como foi essa articulação, como se deu esse processo, como isso ocorreu. Esse é o fio condutor do nosso encontro, da nossa discussão de hoje. E para iniciarmos ela, vamos algumas discussões importantes, que são, vamos pensar a respeito de como identificar a influência do mercado nas áreas de recursos humanos. Então, para a gente entender esse processo de integração, primeiro a gente precisa entender a área de recursos humanos, o mercado, que é da onde as pessoas vêm. É essencial que você tenha na sua memória, que você não tenha ficado com dúvidas com relação à unidade 2, que fala dos processos de recrutamento e seleção. Então, é importante que, se você ficou com alguma dúvida, retorne à aula, retorne à leitura da unidade, porque ela é muito importante para que você consiga acompanhar o nosso desenvolvimento da unidade 3. Como realizar um programa de integração, como recepcionar o colaborador, como inserir ele dentro dessa nova realidade, dessa nova empresa. Discutir as técnicas e etapas de um programa de integração, qual é a importância desse programa, como ele se dá nas organizações, como seria um programa ideal para que garantisse uma boa recepção e uma recepção adequada a um colaborador numa organização. E vamos analisar alguns casos de empresas que aplicaram o processo de integração no sentido de entendermos qual é a importância e, principalmente,
verificarmos os resultados que as empresas tiveram em inserir e implantar um programa de integração de colaboradores. Porque tem muitas organizações que ainda não entenderam a importância desse processo. Contratam o colaborador e não tem a adequada integração desse colaborador, o adequado acompanhamento da entrada desse colaborador na organização. E nós vamos tratar sobre isso, porque não é só eu selecionar muito bem um candidato, né? Fazer um recrutamento efetivo, eficaz e eficiente, não selecionar os melhores candidatos, eu simplesmente, né, entre aspas, jogar a pessoa dentro do trabalho sem efetivamente acompanhar esse processo de entrada. Então, melhora a possibilidade do sucesso das pessoas nas organizações quando nós fazemos corretamente essa condução do colaborador a esse novo cenário, essa nova cultura. A gente já teve a oportunidade de falar sobre clima e cultura organizacional. É esse novo clima, essa nova cultura dessa organização que o colaborador acabou de ingressar. Não, nós vamos discutir bastante sobre isso nesse encontro de hoje. E para contribuir na nossa reflexão inicial, eu convido você a assistir comigo os caminhos da nossa aprendizagem. Olá, nós estamos começando a terceira unidade de gestão de pessoas. Você se lembra do seu primeiro dia de trabalho? Lembra como foi a sua recepção e como se sentiu na nova empresa? Bom, se você não passou por isso, com certeza conhece alguém que já passou. Ou, pelo menos, deve ter ideia da importância de se receber bem um novo funcionário dentro de uma empresa. A verdade é que quando se integra um profissional, a empresa tem uma chance especial de mostrar o valor que o novo colaborador tem para o contexto do negócio. Ou seja, nesse momento a empresa pode mostrar que o colaborador não está ali só para preencher uma vaga, mas sim para agregar valor, fazer o diferencial na função que vai ocupar. Nessa unidade, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o que fazer no momento da acolhida de um novo profissional. Estamos falando do processo de integração. A integração é o momento em que a empresa apresenta-se formalmente ao profissional. É a chance que a organização tem para mostrar ao recém-chegado o que ele tem a ganhar se permanecer na equipe. Muitas empresas aproveitam a integração para apresentarem os programas de crescimento interno e de desenvolvimento de talentos, por exemplo. Outras acrescentam à integração os benefícios, os direitos e os deveres que o colaborador deve ter a partir do momento em que ingressou no time. Nessa unidade, vamos conhecer então como funciona esse processo e vamos ver em detalhes o que são e como funcionam os processos de recrutamento, ambientação e socialização. Também vamos aproveitar a oportunidade para conhecermos o mercado de RH, ver como ele se relaciona com o mercado de trabalho e ver alguns dos programas que estão sendo desenvolvidos e implantados por diversas empresas de diferentes segmentos. Tudo pronto? Então vamos começar! Uma nova rotina de trabalho, muita gente nova para conhecer, além de ter que decorar siglas e departamentos. Um novo emprego vem junto com todos esses itens, e é por isso que as empresas se preocupam com a integração dos novos funcionários. A gente tem pesquisas bem claras que dizem que a gente consegue reter 66% mais aqueles funcionários que passaram pelo programa, pelo processo de integração. Os que não passam, a gente pode ter uma perda deles maior do que aqueles que passam. Muitas empresas dedicam algumas horas, dias ou anos para que o novo colaborador se integre ao corpo de funcionários. A primeira atividade dele é um treinamento de 2 dias. Depois disso, eles passam por uma série de treinamentos que vão complementar, sejam coisas específicas para a função deles, sejam coisas que vão aprofundar o assunto que foi falado durante os 2 primeiros dias. E não é só a empresa que ganha com a integração. Ela também é importante para quem está começando.
Realmente, todas essas informações são extremamente importantes para você que está entrando no mercado de trabalho. E tudo isso tem uma grande vantagem no seu dia a dia. Você economiza seu tempo, você trabalha mais focado, dentre outros fatores que favorecem a sua eficiência dentro do trabalho. Na integração, além de receber as boas-vindas, o novo colaborador fica sabendo de detalhes como a história, a missão, a visão, os valores e a política da empresa. Quanto mais informações a gente passar para ele na integração, mais fácil é dele se adaptar. E essa proposta assim, de integração, ela vale tanto para uma empresa pequena quanto para uma empresa de maior porte. Então não importa o tamanho da empresa, quanto mais trazer esse colaborador para junto, né, do que a empresa está querendo, mais fácil é para ele, para ela, né, e para ele enquanto colaborador se comportar e se conduzir aí no dia a dia. Cada empresa elabora o seu programa de integração de acordo com suas próprias necessidades. Quem desenha, né, o programa de treinamento é a área de recursos humanos. É lógico que se eu tiver uma pessoa, né, um colaborador entrando numa área administrativa, eu vou passar para ele informações pertinentes às atividades que ele vai estar exercendo na área administrativa, para que ele não tenha dúvidas, né, dos benefícios que ele vai ter, da visão, da missão, da própria cultura que essa organização tem. Em um dia, a gente não conseguiria cumprir tudo o que a gente precisa falar e as pessoas ficariam perdidas. Na verdade, elas se sentiriam mais perdidas do que ajudadas com aquela informação. Muito bem! Para aplicar e aprofundar os conhecimentos que você vai desenvolver ao longo dessa unidade, lembre-se que temos ainda a SR Situação da Realidade Profissional e as SPs Situações Problema de cada sessão. Nessa SR você vai ter a oportunidade de ajudar Rui, o diretor da empresa Empório Urbano, a entender a importância da gestão de pessoas e como ela está intimamente relacionada com o crescimento do seu negócio. Ao longo das SPs vamos explorar como as ferramentas de gestão de pessoas podem impactar o novo colaborador, vamos aprender a criar um programa de integração, vamos aprender a elaborar um manual de integração e vamos ver como esses programas podem ser aplicados em diversos segmentos de negócio. Então vamos lá! Acesse o seu livro didático, as web-aulas e também o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E lembre-se de acessar também as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão, que são fundamentais para o seu processo de aprendizado. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima! Então, mas antes da gente falar sobre efetivamente essa situação da realidade profissional e ajudarmos o Sr. Rui, a gente precisa resgatar alguns conhecimentos importantes. Vamos resgatá-los? Então, primeiro o processo de agregar pessoas, né, do qual faz parte recrutamento e seleção, que você já teve a oportunidade de estudar ao longo da unidade 2. Então, o recrutamento são procedimentos que visam atrair os candidatos potencialmente qualificados e capazes a ocuparem um cargo dentro da organização. A gente já falou sobre isso, que o recrutamento é o chamamento, é aquele incentivo para que as pessoas queiram trabalhar na nossa instituição. Você abre uma vaga, você divulga e você quer que os candidatos se candidatem à vaga, né, que eles queiram trabalhar. E a seleção, por sua vez, é o processo decisório baseado em dados confiáveis para agregar talento e competências capazes de contribuir ao longo prazo para o sucesso da organização. Aqui é um aspecto bastante importante, porque já comentei com você que o maior pesadelo de um recrutador ou selecionador é quando aquele processo não é feliz, ou seja, você recrutou, você selecionou, tomou a decisão, escolheu um candidato, mas esse candidato não se adaptou ao trabalho, aquela experiência não foi interessante, ele acabou não ficando, nem passou do período de experiência. Isso é muito desgastante para a pessoa que não conseguiu se adaptar, é custoso e desgastante para a organização que investiu no processo de recrutamento e seleção, que vai ter que fazer novamente. Então, é por isso que o programa de integração se faz tão necessário, porque ele ajuda a melhorar e aumentar a possibilidade do sucesso desse processo de seleção. E, nesse sentido, temos uma situação, temos o Sr. Rui. Vamos ver o que o Sr. Rui precisa? O Empório Urbano já contratou novos colaboradores e agora quer integrá-los no ambiente organizacional. Como
como fazer isso? Aqui serão definidas as estratégias e ações para a valorização do capital humano, atrair e reter talentos, integrar as pessoas na organização e melhorar o clima organizacional. Ou seja, vamos investir no nosso estudo uma forma de mantermos os nossos talentos dentro da organização. E aí, preparado? Vamos iniciar os nossos estudos? Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! O cenário que a gente estuda aqui, do Empório Urbano, do Sr. Rui, pode ser qualquer empresa de médio, pequeno, grande porte, pode ser a empresa que você vai trabalhar no futuro, pode ser um empreendimento que você, como empreendedor, vai abrir no futuro. Então, é importante nós termos em mente que essa situação da realidade profissional é muito importante e que você está na posição do consultor de recursos humanos, do gestor de recursos humanos, aquela pessoa, capaz de trazer o conhecimento das ferramentas e processos relacionados à gestão de pessoas. Então, o seu papel é muito importante e o Sr. Rui tem um primeiro tema de casa para vocês. Vamos analisar? Então, o Sr. Rui já ouviu falar do mercado de trabalho e do mercado de recursos humanos, porém não sabe muito bem como funciona. Assim, vamos ajudá-lo nesse questionamento. O que é o mercado de trabalho e o de recursos humanos? Vamos analisar esses dois aspectos. Qual é a relação existente entre esses dois, o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos? E você consegue perceber uma integração entre o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos e um programa de integração? Vamos analisar o que é o mercado de trabalho, o mercado de recursos humanos e vamos trabalhar dentro da perspectiva de entender esse cenário. Então, eu convido você a pensar comigo alguns aspectos bem importantes. O primeiro deles diz respeito ao seguinte aspecto: como é que você se prepara para receber uma visita? Qual que é a preparação da sua casa? Você organiza a casa, que ela não esteja bagunçada, você compra alguma coisa para as pessoas comerem. Todo mundo quer receber bem alguém na sua casa. Por quê? Porque entende que se a pessoa for mal recebida, ela não vai voltar. Ou vai fazer pior, ela vai fazer comentários talvez não muito agradáveis a respeito da sua residência. Então, há toda uma preparação e é nesse contexto que a gente pensa num processo de análise de mercado de trabalho e num processo de integração de recursos humanos. Como preparar essa casa? Como receber bem esse colaborador? Como conduzir ele às suas atividades? Quais seriam as melhores estratégias para integrar um colaborador, dependendo da demanda que eu tenho? Eu estou falando de alguém que vai trabalhar com uma parte mais técnica, um chão de fábrica, ou a área administrativa, é uma área estratégica. Então, esse processo de integração, de análise, de entendimento desse mercado, perpassa esses aspectos, de que você tem que fazer um preparatório, você tem que se preparar. É como organizar a casa para receber visita. É o mesmo princípio, tem que deixar tudo certo, tudo muito bem organizado. Então, vamos analisar o primeiro aspecto junto? Então, o que a gente tem aqui? O mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? É um ambiente onde ocorrem as transações, as negociações e os relacionamentos. O mecanismo de oferta e procura é a característica principal de todo esse mercado. Então, o mercado de trabalho é onde estão todas as ofertas de trabalho, Então, esse mercado que estão as vagas que são oferecidas pelas diversas organizações dos diferentes segmentos.
Então, o Brasil tem o seu mercado de trabalho e dentro desse mercado de trabalho estão todas as profissões. O profissional de marketing, o professor de recursos humanos, né? O profissional de estratégia. E dentro desse contexto, nós temos essa relação de oferta e procura. Por que oferta e procura? Eu tenho um número de vagas que estão sendo oferecidas e uma procura dessas vagas. Hoje, se você está prestando atenção, se você está assistindo o noticiário, e eu convido você a ficar assistindo o noticiário, a prestar bastante atenção, como que sempre está sendo vinculado à questão de que tem uma oferta de trabalho. Recentemente eu assisti uma reportagem que diz assim, o supermercado vai ter 300 vagas de trabalho. Aí as pessoas estavam lá desde a meia-noite para pegar o lugar na fila para poder se candidatar. Ou outras notícias que falam sobre, melhoraram os números de trabalho no Brasil. A gente sabe que a atual conjuntura econômica brasileira não é assim a mais interessante, nós já tivemos dias melhores. E um dos indicativos para que a gente entenda a melhoria do mercado, a melhoria da economia, a prosperidade do país, é o índice de empregos. É as pessoas estarem trabalhando, e isso é um aspecto bem importante. Então, fique bastante atento a partir de agora a essas informações, porque esse tipo de informação é muito importante para o profissional de administração e para o profissional de recursos humanos, porque vai ajudar ele a entender esse contexto, esse cenário do mercado de trabalho. Vamos voltar ali mais um pouco no aspecto de oferta e procura. Não, o mercado de trabalho em oferta, né? Existe uma excessiva quantidade de vagas, há uma competição entre empresas para obter os candidatos, há uma intensificação de investimento em recrutamento, redução das exigências dos candidatos, uma ênfase no recrutamento interno, orientação para as pessoas e o seu bem-estar e intensificação de investimento em benefícios sociais. Já o mercado voltado mais para a questão da procura, onde há muita procura por trabalho, né? Então, há uma insuficiente quantidade de ofertas de vagas, que é um cenário que nós estamos vivendo atualmente, uma falta de competição entre as empresas, porque elas têm poucas vagas, as empresas estão contratando pouco, há uma redução de investimento em recrutamento, porque eu não tenho muita vaga, então eu não vou recrutar. Há um aumento da exigência do candidato, há uma redução nos investimentos de treinamento, há uma ênfase no recrutamento externo e orientação para o mercado para eficiência. Então são dois cenários. Eu posso ter um cenário onde há muita oferta de trabalho e uma baixa procura, né, uma baixa quantidade de candidatos, ou eu posso ter um mercado de trabalho com muita procura, que é o cenário da notícia que eu acabei de comentar com você, que tinha lá 300 vagas e foram lá 1.000 pessoas, 1.500 pessoas disputarem essa vaga. É uma situação de baixa oferta, né? Nós temos segmentos, infelizmente, que tem essa perspectiva, e o Brasil, infelizmente, está num cenário que está favorecendo essa redução das vagas de trabalho. Isso de uma maneira bem geral, eu não estou falando assim, pontuando algumas áreas que têm uma demanda um pouco maior, né? Estão ofertando mais vagas. Eu estou fazendo uma análise mais genérica da atual conjuntura brasileira. Pontualmente a gente pode ter alguns cenários diferenciados, mas nós não vamos discutir essa especificidade agora. Dentro desse contexto, nós temos um outro conceito importante que a gente tem que apresentar, né, por senhor Rui, e também tem que entender. Vamos analisar? Que é o mercado de recursos humanos. Representa o número de pessoas dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando e que se interessam pelas vagas oferecidas. Então, o mercado de recursos humanos em oferta, né, quando há uma grande oferta de vagas, é uma excessiva quantidade de candidatos, a competição entre os candidatos, há uma pretensão salarial, há um rebaixamento, né, dessas pretensões salariais, dificuldades em conseguir emprego, né, há um temor de perda de emprego, né, o candidato aceita qualquer oportunidade, orientação é para sobrevivência.
Já o mercado de RH em procura é insuficiente quantidade de candidatos, falta de competição entre os candidatos, elevação de pretensões salariais, facilidade em conseguir emprego, vontade de deixar o emprego é menor, elevado absenteísmo, candidatos escolhem dentro das diferentes oportunidades e orientação para o mercado de desenvolvimento profissional. Então aqui também nós temos essas duas perspectivas. Quando há uma maior procura, nós temos mais candidatos procurando, ou quando temos mais ofertas de trabalho, né, ou profissionais com essas perspectivas. Então, dentro desses dois cenários, nós precisamos pensar que mais positivo, mais negativo, o ideal seria que tivéssemos uma quantidade de ofertas que fechasse, né, ou tivesse uma convergência adequada com a procura, que todos que têm uma necessidade, uma vontade de trabalhar numa determinada área, tivessem acesso a uma vaga. Mas, infelizmente, a questão não é essa. Então, a gente entender um pouco mais sobre essas questões de mercado em oferta, mercado em procura, é para que a gente consiga perceber que, dependendo do cenário que a gente está, nós temos um maior favorecimento, mais colaboradores se oferecendo para uma determinada vaga ou menos colaboradores se oferecendo para uma determinada vaga. Então, esse aspecto a gente precisa entender. Então, vamos supor que nós estivéssemos dentro desse cenário de termos uma grande oferta de vagas e pessoas correspondentes. Perfeito. Contratamos, estamos tendo uma demanda e as pessoas estão entrando dentro das organizações, só que a gente quer também que essas pessoas permaneçam dentro da organização. Então, esse mercado, ele é dinâmico, ele se modifica, ele varia de setor para setor, de cenário econômico para cenário econômico, de empresa para empresa. Então, ele é um pouco volátil, né? Ele tem as suas especificidades, mas a integração é muito importante. Vamos analisar esses aspectos. Então, integrar é fundamental. Tem como objetivo levar o recém-contratado para conhecer a empresa, sua história, seus valores. Então, é importantíssimo. É o seu primeiro contato para a organização. E, de certa forma, o prepara para que não se sinta deslocado em seus primeiros dias. Porque é muito ruim quando a gente chega num lugar que a gente não conhece ninguém, a gente não sabe como se portar, a gente não conhece os costumes, a gente não entende a cultura, a gente não conhece as relações de amizade, a gente fica meio perdido. Então, deve estabelecer um canal de comunicação entre o funcionário, o colaborador e a empresa, bem como a equipe de trabalho. Porque é muito desconfortável você chegar num lugar e ficar isolado, você não sabe quais são as siglas, você não sabe quais são as gírias, você não sabe como é que se dá a comunicação, qual é o processo que as pessoas fazem, qual é o caminho que elas percorrem. Nós costumamos brincar aqui no ensino superior, com o professor também tem isso. Quando a gente entra para trabalhar numa instituição, né, a gente precisa ser adotado por alguém. O que é esse ser adotado por alguém? É alguém que vai ajudar você a conhecer essas dinâmicas, vai explicar quem é quem, porque você não sabe, né? Mais que tem um crachá, às vezes você não sabe quem é quem. Então vai explicar, né, quem são as pessoas, quais são os caminhos, como é que funciona a hierarquia, com quem que você fala se você tem alguma dificuldade. E aí isso vai tornando esse processo de integração, de mergulho no novo cenário, em um novo trabalho, uma questão um pouco menos dolorosa, um pouco menos traumática. Eu já vi muitos colaboradores entrarem numa organização e receberem um choque tão grande que eles se traumatizaram e foi um processo difícil. E aí a pessoa demorou mais para aprender sobre aquele trabalho. Então é muito importante a gente cuidar desse novo colaborador. Além disso, tem mais um aspecto que a gente precisa destacar para o senhor Rui, né, que quis conhecer um pouco mais a respeito desse mercado de recursos humanos, mercado de trabalho. Em mercados de alta concorrência, perder bons profissionais é comum. Então, se você tem um profissional que outros
concorrentes podem querer. Nós temos aí os headhunters, né, os caça-talentos, que estão sempre à procura de um talento para pegar esse talento e para levar para as empresas que pagam mais por esse talento. Manter as pessoas motivadas diminui a chance das mesmas quererem mudar de emprego. E isso é muito importante. As empresas devem procurar manter seu colaborador por meio de um programa de integração bem elaborado. Integrar é igual a manter. Ninguém quer fazer um investimento em recrutamento e seleção, em treinamento, para depois perder o seu talento para concorrência. Não. Todo mundo quer investir e colher os frutos com esse colaborador. Então, considerando isso, nós precisamos integrar esse colaborador. Entendido até aqui? Tudo certo? Não esquece de participar da nossa aula. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, já entendi que o mercado ele tem suas especificidades, eu tenho colaboradores querendo entrar, eu tenho colaboradores querendo sair das organizações. E principalmente eu tenho um monte de concorrente por aí querendo os meus talentos. E a gente não pode de maneira nenhuma deixar que o Sr. Rui perca os seus talentos. Ele investiu tanto, ele estudou, ele se preparou, ele buscou entender mais sobre esse processo de recrutamento e seleção, ele entendeu a importância das pessoas e agora ele não quer que ninguém pegue os talentos dele. Ele quer manter as pessoas. E ele também quer fazer uma correta inserção desse colaborador no trabalho, porque agora ele sabe que integrar é igual a manter. Vamos ver qual é o próximo passo? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos junto, passar para o Sr. Rui esboçar um programa de integração. Quais tópicos você indicaria que devem fazer parte desse programa? Mas o que é esse programa de integração propriamente? Quais são as nuances? O que envolve dentro dos processos de recursos humanos? Qual a sua importância para a empresa? Qual a sua importância para a empresa e também para o colaborador? Vai ter benefício só para a empresa, que é manter esse colaborador, e não vai ter benefício nenhum para o colaborador? Ou vai ter só benefício para o colaborador e não vai ter nenhum para a empresa? Tem que ter benefícios para os dois lados, e isso a gente vai ver nessa nossa discussão. O que ele deve conter? O que esse programa de integração ele deve conter? Então, vou compartilhar uma história com você, que é de uma aula que eu estava ministrando uma aula de pós-graduação no estado de São Paulo, e era uma pós-graduação na área de pessoas. E eu tive a oportunidade de ter duas alunas que trabalham numa organização multinacional e as duas trabalhavam com dois aspectos bem pertinentes. Uma trabalhava com recrutamento e seleção de pessoas com necessidades especiais, de pessoas com especificidades, com alguma deficiência auditiva, visual, E a outra trabalhava com a integração desses colaboradores dentro do ambiente dessa organização. Então, claro que eles também tinham um processo de recrutamento e integração para todos os colaboradores da organização. No entanto, havia um profissional especificamente que atuava com a integração dessas pessoas que têm essas demandas específicas. Então, a empresa tinha uma grande preocupação com relação a isso. E aí ela compartilhava conosco na aula a experiência dela, destacando que como é importante você conscientizar as pessoas. A gente falou na unidade 1 a respeito de diversidade, como às vezes o insucesso da inserção de uma pessoa com especificidades dentro de uma organização, com alguma limitação visual ou auditiva, essa inserção às vezes ela não se dá de uma maneira
bem-sucedida porque não se conscientizou os colegas, que sempre tem aquela conversinha, eu faço a mesma coisa que ela ganha a mesma coisa que eu, só que eu sou mais rápida. Porque cada um tem a sua competência, o importante é o resultado. Então tem que se conscientizar, e ela compartilhava conosco a importância desse processo de integração desses colaboradores, de como isso fazia com que esse processo se desse de uma maneira menos traumática, onde todos tinham benefícios, tanto o colaborador que estava entrando, quanto os colegas desse colaborador e como a empresa, que acabava tendo um colaborador melhor integrado, aumentava o tempo de vida dessa pessoa dentro da organização, ela se sentia mais feliz, ela não se sentia abandonada no trabalho, ela se sentia amparada, porque ela sabia quem pedir ajuda, ela sabia quem pedir auxílio. Então, me lembro desse caso, né, para ilustrar isso que a gente está discutindo, nesse momento, dessa importância dessa integração, que ela se dá não somente nos casos de uma pessoa, né, com essas demandas específicas, mas de todos os colaboradores de uma maneira geral. Vamos analisar os aspectos importantes no que se refere a esse programa de integração. Então, primeiro a gente tem que pensar que a gente tem que agregar pessoas, que é o processo de ambientação, integração e socialização. Eu tenho que ambientar, porque eu estou pensando em agregar. Então, lembra que a gente falou na nossa primeira unidade que os termos que a gente usa, por exemplo, chamar um colaborador de colaborador, também caracteriza a filosofia que a empresa tem com relação aos suas pessoas, as pessoas que trabalham naquela empresa. Então, a partir do momento que eu optei em pessoas como valor, eu trato essas pessoas como colaboradores, elas são mais do que só empregados. Então, se eu estou dizendo que eu estou agregando, é porque eu estou procurando agregar mesmo, somar, colocar essa pessoa, né, dentro da nossa organização de uma maneira eficiente. A ambientação ela é feita pelo RH. É o esclarecimento de dúvidas, informações variadas sobre benefícios, horários, direitos, deveres. A estrutura da empresa também pode ser apresentada. Então, esse primeiro momento, ele vem da área de recursos humanos, ele vem da área de pessoas. Por isso que eu usei agora na nossa introdução o exemplo dessa minha aluna que atuava na integração desses colaboradores com especificidades dentro das organizações, porque esse é um processo de agregar um colaborador. Um colaborador é sempre uma esperança, né? Eu comentei isso na hora que a gente estudou recrutamento e seleção, que a gente tem esperança que aquele colaborador dê certo. Então, considerando isso, agregar, somar essa pessoa dentro do trabalho é muito importante, porque não adianta de nada eu selecionar o melhor currículo, seleciono o melhor currículo, faço uma dinâmica de grupo excelente, eu faço uma entrevista muito boa com esse colaborador, eu selecionei o colaborador ideal. Só que, no entanto, eu simplesmente, tá aqui sua mesa, tá aqui o que você tem que fazer, se vira. Não funciona, não deve funcionar desse jeito. Aí tem que continuar o cuidado e é papel da gestão de pessoas receber, recepcionar, conduzir e tirar as dúvidas do colaborador que está entrando na empresa agora. É receber bem o seu convidado, é você oferecer uma comida boa, é você estar com a casa limpa, com a casa organizada. Se você vai receber a pessoa para passar a noite, né, dormir na sua casa, uma cama cheirosa, uma cama bem organizada. Como é bom se sentir acolhido. As pessoas se sentem acolhidas, então agregar pessoas é o acolhimento que você faz a esse novo colaborador como alguém que vem somar na sua organização. Além disso, temos mais alguns aspectos importantes. Integração e socialização. Nós vamos apresentar a missão, a visão, os valores que definem a empresa, porque a partir do momento que eu comentei aqui, né, nós temos as pessoas como valor. Na organização do Sr. Rui, as pessoas são um valor para a empresa. É importante selecionar colaboradores que tenham bons currículos, que tenham um perfil comportamental adequado. Ao mesmo tempo que nós precisamos valorizar esse colaborador. Então, nós vamos ter que demonstrar a cultura e os costumes organizacionais, os valores e os princípios que norteiam o nosso negócio. Ou seja, é dizer que aqui funciona assim, aqui nós acreditamos nisso.
o novo integrante deve conhecer as normas e princípios para que passe a agir de acordo com eles. Então, eu preciso ser instruída. Não pode ocorrer aquela situação assim, você errou, mas eu nem sabia que estava errado. Sabe, você aprende só errando. Não, você precisa dar uma instrução para aquela pessoa. Como o novo colaborador irá desenvolver esse trabalho? Eu preciso explicar para ele se ele vai ter autonomia, uma autonomia maior ou menor, suas atividades iniciais serão desafiadoras ou serão mais convencionais. Então, tudo isso eu preciso passar nesse primeiro contato. Então, eu preciso estar bem preparado. Eu preciso, lá em casa, eu não sei o que eu tenho que fazer para receber meu convidado, então na empresa eu também tenho que saber o que eu preciso fazer para receber esse colaborador. Qual é o departamento, quem é o profissional que vai ser responsável por essa recepção, que vai conduzir esse colaborador, porque isso também demanda tempo. Pensa que a pessoa está lá, ela tem as atividades dela também para fazer, então ajudar alguém demanda que ela esteja preparada para isso também. Então, os recursos humanos vêm, né? A gestão de pessoas faz esse primeiro approach, essa primeira abordagem, mas tem que ter gente no departamento também que, receba, que fale, tire as dúvidas e esteja disposto a ajudar. E isso é um aspecto importante, porque eu tenho que ter uma cultura de integração. Porque não adianta de nada eu ter um profissional de RH que explique tudo, aí o cara tá lá. Estamos aqui no departamento, e aí a pessoa não compartilha informação. O novo colaborador faz uma pergunta, pede ajuda, e aí a pessoa que está lá no departamento faz de conta que não é com ela. Aí tem que ter uma cultura. Lembra que a gente já falou lá na unidade 1, a questão da cultura organizacional? Tem que ser uma cultura das pessoas. Então, se eu tenho uma cultura de pessoas e eu estou agregando essas pessoas, eu necessariamente, todos os meus colaboradores que já estão na empresa, eles devem necessariamente comungar desta crença de que um colaborador novo está chegando, ele também é responsabilidade minha, o sucesso dele também é o meu sucesso e eu tenho que sim ajudar, estar solidário, ter empatia com esse novo colaborador, entender que é sempre difícil chegar num lugar que a gente não conhece. Então eu preciso necessariamente ter essa cultura. Então, todos os colaboradores têm que ter uma cultura de integração. Então, não é só o RH, é ter uma cultura na empresa voltada a essa agregação das pessoas, agregar esses colaboradores dentro da organização. E, considerando isso, vamos ver o que a gente precisa destacar para o Sr. Rui. Então, vamos analisar os aspectos importantes para tirar todas as dúvidas do Sr. Rui no que se refere ao que ele pediu para a gente? Vamos analisar junto? Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Então, se agregar é manter. Se o Sr. Rui está preocupado, como é que eu faço esse programa de integração? Eu preciso me reunir com o RH, eu preciso ter todas as pessoas conscientizadas, eu vou ter que ter um programa de comunicação para os colaboradores. A gente sempre comenta isso quando trabalha a parte de estratégia, que quando você estabelece, por exemplo, uma missão, uma visão, você estabelece valores, não é só simplesmente você colocar palavras bonitas, não. Você necessariamente tem que acreditar e você tem que comunicar às pessoas isso. Então, quando eu faço um programa de integração, eu parto lá do início da estratégia da organização, que está lá a missão, a visão e os valores, e eu passo a ter isso como um norteador, né, das ações da organização. Essa missão, visão e valores
ela se multiplica por meio de práticas e políticas organizacionais, entre elas eu tenho o valor das pessoas, eu faço um programa de integração que considere isso, missão, visão e valores. Então o que o senhor Rui vai precisar fazer? Vai precisar trabalhar esses princípios lá de cima, partindo de todo o contexto da organização. Então, por isso que a gente comenta muito a respeito de a gestão de pessoas ser estratégica, porque ela está lá no início, dentro do contexto da organização, e junto com isso vai se desdobrando. Então, se eu tenho lá as pessoas como valor, eu tenho a noção de que o capital humano é o capital mais importante que eu tenho dentro da minha organização, então eu vou desdobrando as estratégias. E o programa de integração de novos colaboradores vem nesse sentido, de materializar essa filosofia. Então, por isso que a gestão de pessoas é tão importante dentro da área de administração. Por isso que eu falo que a gestão de pessoas ela faz parte desse núcleo importante, porque para a parte financeira eu preciso de gestão de pessoas, para marketing eu preciso de gestão de pessoas, para produção eu preciso de gestão de pessoas. Eu preciso de gestão de pessoas em todos os âmbitos. Então, considerando isso, a gente entende o quanto é importante, por que a gente se identifica tanto com a disciplina de gestão de pessoas. E a integração, ela vem no sentido de, junto com esse fio condutor de uma organização que verdadeiramente entende que os seus colaboradores são importantes. E como é bom o clima de uma empresa onde a gente percebe que a gente pode crescer, que a gente pode evoluir, que a gente pode estar constantemente, a gente pode ter uma promoção. Hoje mesmo nós falávamos sobre isso aqui na nossa unidade, sobre a importância de você ter novas oportunidades, de você perceber que você pode crescer profissionalmente. Como é bom você receber um novo colaborador com carinho, com respeito, com solidariedade, entender que a diversidade é importante. Então, isso tudo é muito pertinente, por isso que a gente está aqui discutindo a integração de novos colaboradores, porque ela ela vem a agregar, ela vem a somar a tudo que a gente estuda dentro da área de pessoas, vem a coroar, porque integrar uma pessoa é sempre muito bom. Como é bom receber gente em casa, não é bom? É ótimo. Então é bom receber um novo colaborador, é bom a gente ter gente diferente, já falamos sobre isso, trabalhando na nossa organização. Mas agora a gente tem uma outra missão. Vamos ver qual é a nossa missão? Então, agora o que a gente vai trabalhar? Técnicas e etapas de um programa de integração. A gente já falou aqui que a gente tem que desenvolver, tem que considerar a missão, visão, política da organização. Como deve ser um manual de integração? O que deve conter esse manual? Como ele deve ser construído? Para um programa de integração adequado, que técnicas podem ser utilizadas para que a gente possa fazer um programa adequado? O que o profissional precisa saber quando ele ingressa na organização e ele se encontra, ele se defronta com relação a esse programa de integração? Mas não pense você que é tão fácil assim, não é simples, porque apresentar uma nova cultura não é simples. No nosso caminho da aprendizagem tinha uma informação bem importante que eu vou destacar para você agora, que não é simples, não é no primeiro dia, não é no primeiro encontro. Vamos pensar no primeiro encontro. Lembra lá do dia que você conheceu seu marido, seu namorado? Como é que foi? Você já soube tudo num primeiro momento? Não, você foi descobrindo aos poucos. Aí você pode dizer, nossa, professor, eu descobri tanto que virou ex-namorado já. É mais ou menos assim que funciona o processo de integração. Não é tudo num primeiro momento. Você precisa ter paciência e fazer um programa de integração que tenha um tempo determinado, um tempo efetivamente adequado para que essa pessoa consiga ser inserida de uma maneira eficiente. Não pode demorar demais, não pode ser lento demais, não pode ser muito rápido, porque senão é informação demais. Já imaginou se a gente contasse tudo no primeiro encontro? Não posso nem pensar, acho que seria informação demais. Já dizem que nós mulheres falamos muitas palavras em curto espaço de tempo. Imagina contar a nossa vida toda no primeiro encontro. Nossa, o primeiro encontro ia ser o primeiro encontro de mais tempo, ia demorar um mês esse primeiro encontro. Então,
Então, essa perspectiva também acontece num programa de integração. Ele não pode ser curto demais, ele não pode ser muito longo. E aí, para isso, a gente faz um manual, faz todo um instrumento para nos ajudar a fazer na medida certa. Vamos analisar os primeiros aspectos. Etapas do programa de integração variam de acordo com o porte e com a cultura da organização. Então, não tem uma receita. Por isso que eu usei o exemplo, a metáfora do primeiro encontro com o namorado, com o marido. Não tem receita, né? Acontece, é para dar certo, e às vezes você encontra, conhece alguém e não dá certo. Então, não tem assim propriamente uma etapa definida. Primeiro eu vou contar as comidas que eu gosto, depois as que eu não gosto, e depois eu vou falar dos meus hobbies. Não tem receita, tem? Não. Então, da mesma forma é quando a gente trabalha com a integração de um novo colaborador. Então, deve começar com as informações mais elementares para ir avançando em direção às mais complexas, específicas, com detalhes de sua forma de trabalhar. Então, vamos começar pelo que é mais fácil e depois pelo mais difícil. Né? Da mesma forma é no relacionamento. Primeiro a gente conta aqueles defeitos assim que são mais... aqueles que são de leve, né? A gente esconde os piores defeitos para depois. Então, da mesma forma a integração. Primeiro eu vou de leve, né? Vou no que é mais fácil. O código de conduta ou o manual de integração, né? As empresas, elas variam, né? Eu trabalho numa organização que tem um código de conduta que também é muito importante, porque me ajuda a entender como eu devo me portar, a quem eu devo reportar, o que é permitido, o que não é permitido. Que bom se relacionamento tivesse, né? Agora eu fiquei pensando, já imaginou se relacionamento também tivesse um código de conduta ou um manual de integração? Não ia economizar? Ó, tá aqui o primeiro encontro, tá aqui o meu manual, tá aqui ó, o meu manual, seu código de conduta, e aqui tá o manual para lidar comigo. Não seria bom se as pessoas viessem com o manual? Então, ia facilitar muito a vida. Então, já que a gente não pode ter um manual para lidar com relacionamento com pessoas, a gente faz um manual para as pessoas entenderem a dinâmica da organização. É mais ou menos essa função que esse manual de integração vai ter, vai conseguir apresentar, vai trazer para o colaborador as principais informações a respeito da dinâmica daquela organização, seus princípios, seus valores, suas políticas, seus costumes, horário, coisas elementares como horário de trabalho, o uso do e-mail institucional, o que é permitido, o que não é. Tudo isso é importante que a gente saiba, principalmente aquilo, né, que a gente não pode fazer, o que não é permitido. Algumas coisas são implícitas no convivência de maneira geral, mas outras coisas têm que ser muito bem estabelecidas dentro desse contexto do código das relações que vão se estabelecer dentro do contexto da organização. Esses são os aspectos. Vamos analisar mais alguns? Então, o programa de integração, ele implica em conhecer a empresa, né? Vou apresentar o histórico da organização, quanto tempo ela existe, quem que criou. Lá no site, quando a gente trabalha em recrutamento e seleção, eu comentei com vocês, nunca vá para um processo de seleção sem conhecer um pouco da empresa. E hoje que a gente tem sites na internet, você vai lá e conhece. Né? Da mesma forma, relacionamento. Quando a gente vai encontrar a pessoa que quer conhecer, a gente busca informação onde? No Facebook, no Instagram. Já conhece os gostos, já sabe onde frequenta. Da mesma forma, a integração dentro da empresa. Eu posso investigar sobre a empresa no site, onde eu tenho o histórico da empresa, quem que criou, quem foram os fundadores, por que ela foi criada. Então, isso é interessante e importante. Daí eu apresento a missão, visão e valores. Eu informo, eu faço os informes principais com relação à comunicação, benefícios, convênios, assistência médica. Tem que usar uniforme se não tem, né? Qual é a padronização de roupa? Tem empresas que têm especificidades com relação à vestimenta também, né? Então isso tudo tem que ser comunicado. Regras de comunicação, isso é muito importante. Na minha opinião, como professor de gestão de pessoas, trabalho comunicação, comportamento organizacional. Comunicação corporativa tem uma dinâmica própria. Muito cuidado na hora de mandar e-mail institucional. O e-mail da empresa é para trabalho.
Não custa nada escrever um bom dia, um muito obrigado, um por gentileza. Às vezes as pessoas querem ser muito objetivas no e-mail institucional e elas acabam sendo assim, objetivas demais, sabe? Não, coloca um bom dia, um tudo bem, um muito obrigado, um por gentileza, é um prazer em ajudar. Não custa nada ser gentil na comunicação digital. Sejamos gentis na comunicação digital também. E objetividade é importante, gentileza mais ainda. Então, comunicação dentro da corporação é importante, mas não podemos ser muito objetivos, chegarmos à objetividade de, né, esquecermos a gentileza e as boas maneiras na relação. Então, quando a gente vai receber um colaborador novo, a gente estabelece isso. Há, sim, de se ter gentileza na comunicação digital também, no e-mail corporativo, no comunicado no sistema. Não estou dizendo para escrever demais. Não é demais um muito obrigado, um gentilmente num e-mail. Não é tantas palavras assim e fazem tanta diferença. Ouça o conselho da professora. Além disso, os processos produtivos e serviços, como funciona cada processo, a apresentação dos setores e das pessoas, a hierarquia, a dinâmica dos processos, a quem você pede, como funciona, né? Para quem você solicita, como é que se pega material não xerifado, como é que registra o ponto, como é que eu me porto diante daquela situação. Já tive a oportunidade de comentar com você que quem determina os comportamentos dentro das organizações são as empresas. Eu não escolho como me comportar na minha empresa. É a minha empresa que determina o meu comportamento. Então, esse processo de integração leva o colaborador a conhecer esse comportamento que dele é esperado. Só que ele não sabe disso. Ele queria muito trabalhar na empresa do Sr. Rui, mas ele não conhece a dinâmica do trabalho na empresa do Sr. Rui. Ele não sabe como as pessoas se comunicam na empresa do Sr. Rui. Ele não está acostumado a mandar e-mails com muito obrigado, por gentileza, como você está, bom dia, né? O cumprimentar as pessoas no elevador, a cordialidade no tratamento. E às vezes acontece de você chegar na empresa e encontrar um contexto um pouco diferente. Tem empresas com costumes muito específicos, né? Dependendo da cultura da empresa. As pessoas se reúnem, por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito comum as pessoas tomarem um chimarrão logo que chegam para o trabalho. É costume, né? Você vai chegar em outro estado, né? Pensa no seu estado aí onde você está. Como é que funciona? Qual que é o costume que tem? As pessoas se encontram no cafezinho, o brasileiro adora café. Então isso tudo, você vai saber a hora que você pode tomar café, como é que funciona o café, como é que são as atividades informais. Tudo isso faz parte desse programa e, né, nos ajuda a transmitir se a gente fizer esse manual. Vamos para mais alguns aspectos importantes. Não, o programa de integração deve contemplar tudo que o colaborador precisa saber sobre a empresa e o seu trabalho. Ele varia de acordo com as políticas de recursos humanos de cada empresa. Então, ele também não tem um roteiro específico de como fazer. Ele vai ter que ser construído de acordo com a necessidade daquela empresa. Como são os costumes na nossa empresa? Como é a dinâmica do cafezinho na empresa onde a gente está? Então, demanda do profissional de gestão de pessoas um conhecimento da empresa. Então, se você foi convidado, que nem nós estamos vivendo agora, né, nessa situação de ajudar o Sr. Rui, então, se você foi chamado no seu trabalho a construir ou ajudar a construir um manual de integração, primeiro você precisa buscar conhecer bem a empresa. Então, se você não conhece muito da empresa, busque se informar. O ideal é chamar para fazer esse trabalho um colaborador com bastante conhecimento dos costumes da empresa. Um manual, né, para fazer um manual de integração ou código de conduta. Também ele ajuda para os processos de trainee e estágio. E qual seria o programa ideal para Empório Urbano? O programa ideal para Empório Urbano é aquele que atende às necessidades do Sr. Rui.
O senhor Rui tem uma organização pequena, o senhor Rui está aí iniciando o seu trabalho no mercado, está melhorando os seus processos de gestão de pessoas. Então, dentro desse contexto, cabe dizer que para ele o ideal é pegar alguém que tem um grande conhecimento da empresa